Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Bruno Bracaioli e eu sou especialista em inteligências artificiais, traqueamento e gestão de tráfego. E no dia de hoje eu vou te ensinar a criar os famosos enxames de agente GPT. Na verdade, eu vou te ensinar a criar o seu primeiro projeto de enxame de agente GPT. E eu quero te pedir que você já se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe, porque esse conteúdo que eu vou mostrar você não acha na internet. Tá? A galera esconde isso, as 7 chaves, e ainda aqueles que te prometem ensinar a vender algum curso muito caro, eles acabam não te ensinando o que eu vou te mostrar aqui hoje, que é uma forma mais simples e didática possível para você aprender e já sair daqui com seus agentes trabalhando para você. Tá? Então, eu vou ensinar vocês a construir o seu primeiro projeto e depois de você conseguir criar esse projeto, se você quiser aprender realmente a configurar o enxame de agente GPT de forma totalmente avançada e personalizada para o seu trabalho, aí eu recomendo que você se inscreva no Mastermind IA, que é o meu treinamento focado em agente GPT e tudo que envolve esse cenário de inteligências artificiais. Tá? Então, além de te ensinar a criar e te orientar ali no processo, tudo que você precisa, eu te ensino, tá? Você vai aprender tudo que envolve inteligência artificial, desde a disponibilização de um projeto de forma online, a conexão, a integração desses projetos com outras plataformas como Facebook Ads, Google Ads, AliExpress, bancos, enfim, qualquer outra plataforma que você quiser integrar os seus agentes, você aprende lá também, além do uso de outras LLMs, tá? Se você não sabe, LLM é o modelo de inteligência artificial que você pode utilizar. Então a gente tem o GPT, a gente tem o Claude, a gente tem o Llama 3, né, que é da Meta, temos o Gemini, que é do Google, enfim, você tem uma série de inteligências artificiais que você pode utilizar no seu projeto, mas especificamente hoje nós vamos falar sobre a inteligência GPT, que é da OpenAI, e também o uso de bibliotecas como a CrewEye para que a gente possa criar o nosso projeto. Bom, mas antes da gente de fato começar a criar o nosso projeto, nós precisamos preparar o ambiente em que nós vamos desenvolver, tá? Então eu vou mostrar para vocês quais são as ferramentas que nós teremos que ter na nossa máquina, tá? Então você vai fazer o download, vou deixar o link na descrição de tudo que eu for utilizar e depois disso nós vamos lá então de fato para iniciar a construção do nosso projeto, que vocês vão ver depois que você entende a lógica, é muito simples de você executar. Então vamos lá, aqui está o site do meu Mastermind, tá? Se você quiser se inscrever, vai estar disponível aí, é realmente um conteúdo premium, tá? Você não encontra em outro lugar. Você também vai ter acesso a uma call semanal para que a gente possa conversar sobre o seu projeto, né, com os outros, né, nessa call participam também todos os integrantes do Mastermind que tiverem dúvidas. E também você tem acesso ao meu número de WhatsApp, tá? Meu número de WhatsApp pessoal e ao grupo de WhatsApp com os outros integrantes. E a galera é muito ativa, a gente se ajuda bastante diariamente. Então, vamos lá. Só para mostrar para vocês, aqui está o site e no final tem algumas perguntas e respostas aí que a galera geralmente tem. Mas vamos lá, eu vou fechar aqui e eu vou mostrar para vocês tudo que a gente precisa para desenvolver o nosso projeto. Mas vamos começar do básico do básico. Para desenvolver o nosso projeto, nós vamos precisar de uma ferramenta de construção, tá? De desenvolvimento, que é, no caso, eu recomendo que você utilize o VS Code. Tá? Tem outras, né? Mas talvez até um pouco mais simples, porém o VS Code ele é muito completo e eu acredito que seja interessante se acostumar com essa ferramenta, porque você vai utilizar ela para desenvolver praticamente qualquer projeto ali que envolva código ou alguma parada assim. Eu sei que muita gente tem medo quando ouve essa palavra código, tarará, mas fique tranquilo, você vai ver na prática como é simples de você desenvolver os seus agentes e com o tempo, né, caso você entre no Mastermind, você vai aprender sim programação, você vai aprender Python, enfim, outras linguagens, mas você não precisa saber nem mesmo uma linha de código para você entrar no Mastermind, ok? Pode ficar tranquilo com isso. Mas vamos lá. Você vai entrar nesse site, que é o do VS Code, tá? Visual Studio, esse aqui vai estar na bio aí para você pegar. Aqui, caso você
o seu computador seja um Windows, você vai utilizar essa opção, ok? Você vai fazer o download. E tudo que eu for mostrar aqui, já adiantando para vocês, quando vocês forem, eu já tenho baixado, né? Não vou, porque ele vai baixar o instalador, mas sempre que você for fazer o download de alguma ferramenta, sempre preste atenção em cada etapa se você não encontra a palavra patch, P-A-T-H, tá? Adicionar ao patch, alguma coisa relacionada a patch, porque essa opção é muito importante para que você possa ter essas ferramentas disponíveis, prontas para você utilizar ali na hora. Tá? Então, sempre preste atenção se você não encontra essa palavra patch, P-A-T-H, para que você possa usar corretamente a plataforma. Ok, você vai fazer o download e ele vai baixar assim para você, ok? Inclusive ele já está aqui na pasta, eu vou abrir um zerado de tudo, para você ver 100% aí, fechar esse. Então, o seu VS Code vai abrir assim, tá? Porque ele está falando de uma atualização do Git, que eu não quero agora. Então, esse é o Visual Studio, tá? Ele assusta um pouquinho, talvez, muita informação, barará, mas com o tempo você pega isso aqui tranquilamente, tá? Então, não se assustem com essa interface aqui, ela é muito simples, bem amigável, depois vocês pegam um jeito. Bom, então fez o download do VS Code? Deixa ele por enquanto aqui, esperando enquanto eu vou mostrar para vocês as outras ferramentas que nós teremos que ter. Tá? Então aqui nós precisaremos também baixar o Python mais atualizado, ok? Então é nesse site, python.org/downloads, vou deixar para vocês aí também. Você vai clicar aqui, e esse é muito importante, eu vou até baixar o instalador, eu não vou executar ele no final, porque eu já tenho instalado, mas aqui ele vai pedir para desinstalar, né, porque eu já tenho. Mas quando você for clicar aqui, vai estar escrito adicionar ao patch, né? Add to patch. Então, ali é muito importante que você clique na opção que vai aparecer para que você possa utilizar ele corretamente na sua máquina, porque o seu computador já tem Python, provavelmente. Mas a gente precisa dessa versão e que ela esteja disponibilizada da forma correta. Então, beleza. Você vai fazer o download e você vai ter que criar uma conta, tá? Eu estou passando tudo que a gente precisa para executar o nosso projeto. Você vai ter que criar uma conta nesse site, serper.dev, tá? Porque através dessa ferramenta nós vamos conseguir fazer com que os nossos agentes GPT façam pesquisas na internet, tá? Então, isso é uma ferramenta muito forte, muito poderosa para pesquisas na internet. Então, a nossa IA vai vasculhar a internet em busca daquilo que a gente passar para ele, enfim, para eles, né, para os agentes, e ele vai trazer as respostas para que os nossos agentes possam analisar. Então é muito importante que vocês criem uma conta e façam o seguinte: você vai, enfim, acessar, vai se cadastrar, é muito simples, tá? É uma ferramenta gratuita, pelo menos até onde eu estou usando não cobrou nada de mim. Se cobrou é muito baixinho, porque enfim, eu nem vi. Mas então, se você não tiver conta, você vai se cadastrar. Aqui, como eu já tenho, vou acessar a minha, que eu já tenho o meu login e senha salvos, e vou acessar. E aí, ok, tá aqui as últimas requisições que eu fiz. E quando você criar a sua conta, você vai vir aqui em API Key e vai, no caso de vocês, acho que vai, como vocês não vão ter gerado, vai estar Generate API Key, algo do tipo. Você vai clicar e vai deixar por enquanto essa informação aqui para depois a gente conseguir utilizar dentro dos agentes, tá? Isso aqui é uma chave de API que nós vamos utilizar para fazer a autentificação do nosso pedido, ok? Então não se prenda muito a esses detalhes agora, depois na parte prática vocês vão ver como faz mais sentido. E por último, porém não menos importante, na verdade é extremamente importante, você precisa criar uma conta na OpenAI. Você vai falar, pô, mas eu já tenho uma conta na OpenAI e tal, mas não é o chat GPT, né? aquele site da OpenAI que você entra para poder consultar o chat GPT. É a versão de desenvolvedor da OpenAI, que é esse site aqui, plataforma.openai.com. Você vai acessar, você pode até usar o mesmo e-mail que você usa na sua outra conta da OpenAI, conta aí tanto faz, que é o meu caso, eu uso o mesmo e-mail, e você vai dar de cara com essa interface aqui, que você vai, nossa, quanta informação, mas, como eu disse, fique sossegado, isso você não precisa saber tudo agora, se você quiser aprender isso em detalhe, no Mastermind eu ensino. Mas o que interessa para a gente aqui, após a criação da conta, você vai vir aqui em API Keys, mesma coisa do Serper, e
aqui você vai criar uma API para você. Eu tenho várias APIs, tá? Mas você vai clicar em Create New Secret Key, vai dar um nome para ela. Vou colocar aqui aula YouTube Key, tá? Ela é muito importante, você tem que deixar ela salva em um lugar seguro, porque uma vez criada, você não vai conseguir consultá-la novamente. Então, deixa em todas as permissões, all, tá? Create Circuit Key, e aí você vai copiar. Lembrando, isso aqui é muito importante, tá? Obviamente, depois que eu gravar esse conteúdo, eu vou apagar essa API, porque senão as outras pessoas vão conseguir utilizar, aí vai ser cobrado da minha conta, tá? Então, eu vou utilizar vou copiar ela e vou deixar salva num bloco de notas aqui, só para depois eu utilizar, ok? Também já posso copiar ali do Serper, para a gente já deixar pronto no bloco de notas, não precisar ficar acessando aqui. Então, são essas informações. Caso peça, eu não lembro, mas caso peça, você pode já configurar um cartão de crédito aqui na sua conta. Se não me engano, eles te dão $5 de grátis assim, para você fazer os testes. Mas para evitar depois que pare de funcionar, você já pode deixar o seu cartão aqui cadastrado. E você pode falar, pô, mas é caro? Não, não é caro, tá? É bem de boa, você pode usar os modelos lá, depois a gente vai falar disso. Modelos 3.5 ou até mesmo o novo, que é o GPT-4 Omni, né? Que é aquele que é um lançamento sensacional da OpenAI. Então é muito mais barato, você consegue utilizar ele tranquilamente, gasta muito pouco do seu cartão, pode ficar sossegado. E se você não tiver uma conta, eles te dão esses $5 aí para você começar. Então, vamos lá. Você vai cadastrar o seu cartão, tá? Aqui, billing, tal, tarará. Aqui eu tenho meio que como se fosse um crédito para que a minha conta sempre funcione, tá? Mas eles vão mostrar em outra parte aqui, se eu não me engano, em usage, para mostrar quanto você gastou até agora. Mas você vai em método de pagamento e vai colocar o seu cartão, tá? Só isso. Bom, vamos voltar aqui no Serper só para copiar a chave de API, que é a mesma coisa. Depois eu vou apagar ela, ok? Então temos aqui as nossas duas chaves. E nós vamos fazer o seguinte agora. Vamos acessar o nosso VS Code. Estamos aqui, beleza? Na verdade, até um passo antes disso, você vai acessar, você vai criar uma pasta onde você vai poder salvar os seus projetos, tá? No meu caso aqui eu tenho um HD externo, mas você vai criar no seu computador aí uma pasta, sei lá, projetos, e é bom que você crie antes da gente acessar o VS Code, porque a gente vai abrir ela para poder desenvolver dentro, tá? Então aqui eu tenho, como eu disse, um HD externo, dentro eu tenho uma pasta chamada Projetos IA, e dentro dela eu tenho uma subpasta chamada Mastermind Projects, e dentro ainda dela eu tenho agora a pasta de cada projeto que eu desenvolvo. Então faça isso, cria sua pasta e deixe ela aqui, não precisa ter nada, só cria a pasta aqui, taranã, bote o nome e já era. Tá? Vou apagar porque não tem nada dentro. Então ok, já podemos fechar isso aqui. Bom, dito isso, nós vamos clicar agora em File, tá? Depois de ser feitas essas configurações preliminares, vamos clicar em File, vamos clicar depois em Open Folder e vamos acessar o local onde está salva a nossa pasta, que é no meu caso essa aqui, e vou selecionar pasta. O meu objetivo aqui é você sair dessa aula, tá? Desse conteúdo, sabendo criar o seu primeiro projeto de agente GPT. Então, alguns detalhes eu não vou me apegar. Caso você realmente queira se aprofundar nesse assunto, eu recomendo o Mastermind IA fortemente para que você possa se tornar aí sim um especialista em enxame de agente GPT e inteligência artificial de forma geral. Então, ok, vou agora... aqui estamos dentro da nossa pasta, certo? Aqui, que eu mostrei ali que a gente abriu, e dentro dela vou clicar em New File, tá? Nesse New File eu vou digitar ponto e vou escrever env, tá? O que é isso? Isso aqui é um arquivo oculto que vai ficar dentro do nosso projeto. Por que ele é oculto? Porque aqui é onde nós vamos colocar as nossas API Keys, tá? Que serão utilizadas depois pelos nossos agentes. Então, é importante que elas fiquem escondidas, tá?
Para o caso de você quiser mostrar, mandar o seu projeto para o GitHub, alguma coisa do tipo, ela vai ficar oculta, tá? Então é uma pasta oculta, um arquivo oculto, ok? Então aqui eu vou escrever, então, vou adicionar as nossas variáveis que são as chaves de API. É importante que você coloque exatamente do jeito que eu vou mostrar para que possa funcionar da melhor forma, tá? Então, se realmente coloque do jeito que eu estou mostrando. Então, a nossa primeira chave de API vai ser a nossa OpenAI API Key, tá? Só deixa ela aqui por enquanto e vamos colocar também o Serper API Key, tá? São essas duas que nós vamos deixar. Ok, agora eu vou colocar um mais, tá? E vou abrir aspas duplas desta forma e vou fazer a mesma coisa aqui na do Serper. O que a gente vai pôr aqui dentro? As nossas chaves de API. Como eu disse, elas são secretas e eu vou apagar logo em seguida que eu finalizar este conteúdo. Então, OpenAI API Key, colei, ela está aqui, vou fazer a mesma coisa na do Serper, ok? Colei e vou digitar Ctrl S para que eu possa salvar o nosso arquivo. Então, as nossas chaves de API estão aqui e agora a gente vai poder utilizar dentro dos nossos projetos. Bom, vou apagar esse welcome aqui, beleza. E agora, o que eu faço? Eu vou clicar dentro do nosso diretório, tá? Diretório significa pasta principal, então quando você ouvir alguém falar diretório, a gente está falando da pasta principal do projeto. Aqui eu vou clicar em adicionar um novo arquivo e aqui eu vou escrever main.py, ok? Então tá aqui main.py. Bom, antes da gente começar de fato a escrever o nosso código, nós precisamos garantir que tudo que a gente for utilizar esteja implantado dentro do nosso projeto, dentro do nosso diretório. Poderia criar aqui um ambiente virtual, né, para deixar ele melhor, é uma prática até recomendada, porém eu não vou me apegar nisso neste momento, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou adicionar as bibliotecas que nós vamos utilizar, fazer o download delas, tá? Como a gente faz isso? Ctrl aspas única, tá? Ou aspas duplas, enfim, mas é Ctrl aspas única. Ou caso você não esteja conseguindo, você vai vir aqui em View e vai descer até aqui embaixo, Terminal, tá? Para você acessar essa tela aqui, que é, como eu disse, Ctrl aspas única, e ele abre essa parte aqui, está o nome do nosso diretório. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, primeiramente, instalar a nossa biblioteca da CrewEye, que é uma biblioteca muito poderosa para que a gente possa fazer a comunicação, ou melhor, fazer com que os nossos agentes se comuniquem entre eles e que eles atuem numa ordem que a gente especifica, tá? A gente pode definir um gerente que vai comandar as ações deles, ou um general, caso você prefira chamar desse jeito, ou a gente pode definir que eles vão executar cada um numa sequência previamente definida, sem precisar de um gerente, um general ali comandando o que cada um vai fazer. Então a CrewEye é muito importante para que a gente possa criar o nosso enxame de agente GPT. Bom, como é que a gente faz para instalar o nosso CrewEye aqui, tá? Mas antes da gente começar a fazer o download das ferramentas, nós precisamos ter certeza que o nosso Python ele está instalado, que a gente está usando a versão correta, e também que a gente tem o método de instalação que o Python utiliza, que é o pip, também atualizado. Então, para isso, nós vamos digitar aqui Python _version, e ele mostrou para a gente que é o Python 3.12.3, que é a versão mais recente, e também pode digitar pip version, e também temos a versão ali mais recente. Se você quiser garantir que esteja tudo correto, você vai colocar esse código, que é o Python-m pip install _upgrade pip. Tá, ele está falando que eu instalei o meu Python de uma forma global, mas que ele sugere que eu instale, que eu crie um ambiente virtual, que é o mais recomendado. Beleza, como eu disse, a gente não vai se apegar nisso agora, mas vamos seguir com o nosso projeto aqui. Ok, então
tá, no meu caso ele já estava atualizado, então aparece esse requirement already satisfied, tá? Então, enfim, e seja que o requerimento já está satisfeito, tá? Já está tudo atualizado, e agora sim nós vamos então começar a fazer o download das nossas ferramentas, e vamos começar com pip, tá? Install CrewEye, tá? Então ele vai fazer a mesma coisa, ele vai, né, no seu caso ele iria fazer o download, como o meu já está instalado, ele só vai dar esse negócio aí dizendo que já está satisfeito, que já encontrou a ferramenta instalada. Então já está instalado, apareceu lá só aquela parte de requirement e tudo certo. Vamos seguir agora com a instalação das ferramentas da CrewEye. Então nós temos que instalar, além da CrewEye, também as ferramentas dela. Então aqui será pip install CrewEye. Vamos abrir esse sinal aqui, vamos escrever tools e fechar ele novamente com esse sinal e vamos dar um enter. E ele também vai fazer o download dessas ferramentas que já estão instaladas na minha máquina, por isso que ele está mostrando aí dessa forma que vocês estão vendo. A maioria de vocês pode demorar um pouquinho para fazer as instalações, mas tudo certo. Uma outra ferramenta que nós vamos baixar na nossa máquina é a Dotenv. Então, pip install Dotenv. Essa ferramenta ela serve para que a gente possa conseguir puxar variáveis que no nosso arquivo env, por exemplo, e disponibilizar dentro aqui do nosso projeto. Opa, na verdade ele deu um erro aqui, porque eu acabei escrevendo como ele é errado, é pip install python-dotenv. Então agora sim, ele vai fazer o download correto. Falou que já está satisfeito, né? Obviamente, como já tinha baixado, mas tudo certo. Bom, beleza. Então, agora que nós fizemos os downloads das ferramentas que nós vamos utilizar, nós podemos seguir com a criação do nosso projeto, dos nossos primeiros agentes, tá? Então, vamos lá, vem comigo aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é importar os processos que a gente vai utilizar da CrewEye. Como a gente faz isso? Nós vamos colocar from CrewEye, certo? From CrewEye, import. Aqui dentro da CrewEye nós vamos importar agent, task, crew e process, na verdade, tá? Então nós vamos importar elas, nós vamos usar daqui a pouco, por isso que ele está meio apagadinho assim, porque a gente ainda não referenciou onde nós vamos utilizar, mas sem problema. E agora nós vamos fazer o seguinte aqui, from CrewEye tools, tá? Import, e agora nós vamos referenciar as ferramentas que a CrewEye disponibiliza para a gente. As ferramentas já existem, a CrewEye já criou e a gente só precisa referenciar, tá? Eu vou falar daqui a pouco o que cada uma delas faz. Bom, primeiramente a gente quer que o nosso agente ele vá pesquisar na internet, tá? Então vamos usar a ferramenta do Serper Dev Tool, que é aquela que a gente baixou a API Key, né, que eu entrei no site, criei a conta. Então vamos utilizar ela, Serper. Vamos utilizar também a File Read Tool, tá? Para ele poder ler os arquivos dentro que estão na nossa pasta, no diretório, e também o Directory Read Tool. O que essa ferramenta faz? Ela vai listar os arquivos disponíveis dentro para que ele possa identificar qual que ele vai precisar ler. Tá, então é importante que ele primeiro liste quais arquivos tem disponíveis no diretório e depois aí sim ele usa essa ferramenta para ler, ok? Se você precisar especificamente de que ele leia algum arquivo, por exemplo, for Excel, CSV, né, separado por vírgula, você tem a ferramenta CSV, também tem ferramenta que precisa no YouTube, tem uma série de ferramentas que a CrewEye ela disponibiliza. Se você quiser se aprofundar nelas, recomendo que você ou entre no site da CrewEye e leia a documentação, ou se você quiser, né, acelerar o processo, entre para o Mastermind e aí lá eu vou mostrar tudo em detalhe. Beleza, então nós importamos, referenciamos as nossas ferramentas e vamos também utilizar agora, vamos referenciar o Dotenv, lembra? From Dotenv, import load Dotenv, tá? Aqui nós importamos essas bibliotecas e agora nós temos que referenciar e carregar essas variáveis aqui dentro, tá? No caso da load Dotenv.
Então, vou fazer o seguinte, escrever load do env e vou somente utilizar esse sinal, que significa, ele vai entrar no arquivo env e vai carregar as variáveis para que quando o sistema pedir, elas sejam utilizadas. Por isso que é muito importante que você escreva exatamente desse jeito, que é o padrão utilizado pelas próprias ferramentas, ok? Se a gente quiser salvar o processo até agora, vamos digitar Ctrl S para carregar e salvar o nosso projeto. Beleza, segundo passo, temos que referenciar as variáveis que a gente importou, aliás, as ferramentas. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte, eu vou carregar aqui, vamos chamar de a ferramenta Web Search, colocar um underline aqui só para ficar no padrão, igual, e agora eu vou chamar a ferramenta Serper DevTool, então eu estou adicionando ela uma variável. Lembra, eu quero que você aprenda a fazer o porquê de cada coisa, para não ficar muito longo o vídeo, você aprende lá no Mastermind. Aqui, file read eu vou chamar de file read e vou chamar, referenciar a ferramenta file read tool e por último a file underline search, que será a directory read tool. E como você pode ver, elas agora não estão mais escuras, elas estão agora normais, né, igual as outras, porque a gente acabou de referenciar elas. Beleza, o que nós vamos fazer agora? Criar os nossos agentes de fato. Então, aqui eu vou colocar um comentário em Python, só se você não, né, a gente está escrevendo em Python, o comentário em Python, que é uma linha que o programa não vai utilizar, porque ele considera que é um texto comentário, que não faz parte do código, nós vamos colocar aqui, criar, agora aqui nós vamos colocar aqui, vamos definir os agentes, tá? Então aqui serão os agentes. Bom, vamos utilizar, podemos utilizar 2 ou 3 agentes, vamos colocar 2 primeiro para ficar mais simples. Então, o primeiro agente que nós vamos ter é o agente pesquisador, tá? Então, aqui eu vou escrever agent, vou abrir esse sinal aqui e vou dar um enter. E aqui dentro nós vamos especificar os parâmetros desse agente, tá? Então, o que nós vamos colocar aqui? Primeira coisa, role, tá? Significa qual é o papel dele, digamos assim. Vamos primeiro construir a estrutura, então, role, que é o papel. Depois embaixo vamos colocar goal, que é o objetivo, tá? Vamos colocar também aqui back history, novamente aspas únicas, model, que é o modelo que a gente vai utilizar o ChatGPT, verbose, que significa que isso aqui é para a gente vai colocar true ali, que é para mostrar o que ele está fazendo enquanto ele está fazendo, para a gente ver no terminal. E vamos colocar também tools, que são as ferramentas que os nossos agentes vão utilizar. Ok, então eu vou aproveitar essa estrutura aqui, vou copiar e colocar já para o nosso segundo agente que nós vamos criar, que vai ser o agente escritor. Tá? Só porque vamos criar um processo simples. Esse vai pesquisar na internet, esse aqui vai fazer um resumo. Então, ok. Aqui vamos colocar que o papel dele é pesquisador. Só isso, tá? Pesquisador é o papel dele. Qual é o objetivo? Pesquisar na internet sobre as 3 mais recentes e impactantes notícias sobre IAs. Tá? Então ele vai acessar a internet e pesquisar as 3 mais recentes e impactantes notícias na internet. Qual é o histórico dele? O que ele fez até então? Ele é um especialista em realizar pesquisas na internet. Qual é o modelo que nós vamos utilizar? Vamos utilizar um modelo top do ChatGPT, que inclusive é um dos mais custo-benefício, mais inteligentes, mais avançado, GPT-4 Omni. Tá? Então esse vai ser o nosso GPT. Verbose, vamos escrever aqui true. Aliás, aqui não precisa dessas chaves, tá?
Vai ficar assim, beleza? E agora vamos referenciar quais ferramentas que ele vai utilizar para isso. Então ele vai utilizar o Web Search. E deixa eu ver se ele vai... Não acredito se eu posso até criar um arquivo para ele disponibilizar para o outro agente. Vou colocar só o de pesquisa, tá? Vamos ver como rola isso. Tá? O outro agente vai disponibilizar. Então, vamos deixar desse jeito. E agora, o segundo agente, que é o escritor, ele é o escritor. Objetivo: escolher apenas uma notícia e realizar um resumo do conteúdo. Tá? Aqui, embora pareça simples, ele é um pouco mais complexo. Por quê? Provavelmente esse pesquisador ele vai gerar o link de 3 notícias e esse aqui vai precisar, talvez, acessar a internet para obter maiores informações sobre aquilo. Talvez seja interessante eu importar aqui um Web Scripts Website Tool, tá? Por quê? E o que é isso? Ele vai raspar o site para puxar aquelas informações. Então, ele vai entrar no site e simplesmente raspar tudo que tem ali, tudo de conteúdo, para conseguir resumir posteriormente. Então, como a gente adicionou uma nova ferramenta, eu vou colocar Web Script e vou adicionar a Script Web Tool. E vou já copiar e adicionar ela aqui embaixo, vírgula. Ok? Então, aliás, perdão, ela vai ficar no de baixo, né? Vai utilizar essa aqui. Ok? Vou também dar a Web Search para ele, por caso dele precisar realizar o processo novamente, mas acredito que ele não vá precisar. Acho que com essas duas ele vai conseguir. Mas eu já vou deixar também aqui o File Search para que ele possa em seguida salvar esse arquivo. Deixa eu ver aqui, File Search. Ele vai utilizar essa ferramenta para listar os arquivos disponíveis e File Read para acessar, ler, enfim, tá? Vamos colocar essas ferramentas aqui. Aí você pode perguntar, pô, por que eu não coloco nesse também? Para não confundir o agente. Então, ele vai olhar as ferramentas que ele tem disponíveis e vai, com base nelas, tomar a entender um pouco também do que ele vai precisar fazer. Então, para não confundir, tente colocar somente as ferramentas que ele vai utilizar. Então, nesse caso aqui, Web Search, Script, File Read, tá? Então, aqui vai estar mais complexidade, entre aspas. Escolher apenas uma notícia e realizar... Taranã. Qual é o histórico? Especialista. Por que aqui eu estou sendo mais repetitivo? Para garantir que ele faça o que a gente está pedindo, ok? Mas o ideal é você tentar aí fornecer mais informações. Também isso aqui é só um exemplo. O modelo vai ser também o GPT-4 Omni. Verbose, que eu quero que ele mostre o que ele está fazendo, true, só apagar aqui, beleza. Então, definimos os nossos 2 agentes, tá? Abaixo, vamos criar as tasks. O que é uma task? Task é a tarefa que eles vão executar. Então, primeiro a gente cria os agentes e depois nós vamos criar a task, as tasks, né? Então, vamos lá. É o mesmo princípio. Como que vai funcionar aqui? Eu vou definir o nome da task, que vai ser a pesquisa, e vou definir que é uma task e vou abrir essa chave, tá? Então, nessa task, vamos criar a estrutura, igual a gente fez ali com os agentes. Vamos colocar description igual. Vamos colocar aqui expected output, tá? Que é o que a gente espera que seja a saída, a resposta desse agente. Vamos adicionar também qual é o agent que vai realizar a tarefa. Na verdade aqui não vai ter isso. E vamos colocar também tools, que vão ser quais ferramentas ele vai ter acesso.
E por último, output file, que é onde ele vai salvar aquele conteúdo, se for o caso, tá? Não necessariamente que a gente vai utilizar, mas provavelmente a gente vai utilizar só no escritor, não no pesquisador. Vamos pegar essa estrutura, vou copiar e vou colocar ela aqui embaixo, que vai fazer, na verdade, a tarefa de resumo. Ok? Deixa eu ver o que ele... tá aqui que ele está dizendo eu, mas daqui a pouco ele vai sumir esse erro. Qual é a descrição? Eu vou utilizar a mesma do pesquisa, mas o ideal é que você tente usar outras, né, descrever a ação em outras palavras para ajudar a entender exatamente o que você quer. Expected output eu quero que seja uma lista com 3 URLs das... E aqui, novamente, para aproveitar o que já está escrito. Se você errar alguma coisa, Ctrl Z, ele volta para não precisar, né, enfim, voltar ao passo anterior. Então, uma lista com 3 URLs das mais recentes e impactantes notícias sobre IaaS. Qual é o agente? Vai ser o agente pesquisador. Aqui é importante você não colocar entre aspas, tá? Porque você está referenciando esse camarada aqui. Se colocar entre aspas, vai dar problema. Qual é a ferramenta que ele vai utilizar? Não precisaria colocar, tá? Aqui, mas a gente faz só para garantir que ele vai realmente entender o que ele precisa. E aqui a gente vai especificar um arquivo que vai ser o arquivo que, no caso, não nesse, tá? A gente vai utilizar na tarefa de resumo, mas aqui a gente especificaria caso a gente quisesse que ele salvasse essas URLs em algum lugar. Que a gente não vai precisar, acredito eu, a gente vai saber no teste. Então, essa é a nossa task do pesquisa. Vamos fazer a task do agente escritor. Então, vamos colocar aqui qual vai ser a descrição. O que eu quero de o expected output? Eu quero que seja o resumo de apenas uma notícia escolhida dentre as 3 que o agente, talvez está ficando um pouco confuso, mas vamos ver se ele vai entender, que o agente pesquisador encontrou. Ok? Qual agente que vai fazer? Vai ser o agente escritor. Pode ver que o erro sumiu, tá? Quais serão as ferramentas que ele vai ter para fazer isso? E qual vai ser o output, o file, tá? Qual arquivo que ele vai salvar isso? Eu vou criar aqui, já para garantir. Vou chamar de resumo.txt. Por que geralmente é importante você utilizar o título do arquivo, o nome do arquivo, como algo bem descritivo do que é? Porque nós estamos lidando com ferramentas de linguagem, tá? Então, o que significa? Eles são feitos para entender a linguagem humana. Quanto mais descritivo, mais próximo do que de fato ele precisa fazer, melhor para ele entender, ok? Então, ele vai olhar o resumo TXT, ele fala que eu preciso fazer um resumo, então é ali que eu tenho que salvar. Então, é mais fácil dele entender devido à lógica com que essas ferramentas são construídas. Então, resumo TXT, ok. Tá tudo certo? Ainda falta uma coisa que nós vamos precisar escrever, que é a CRUL. Vamos aqui colocar nossa CRUL, certo? O que é a CRUL? É a ordem de execução, como eles vão executar, quem vai primeiro, enfim, quais são as tarefas que devem ser executadas primeiro, os agentes, enfim. Então a gente vai definir isso agora. Então o que vai ter na nossa CRUL? Vamos colocar tasks, que aliás vai ser com esse sinal aqui, tá? Vírgula, agents, e process.
tá? Vamos deixar assim por enquanto, que faltou o igual. E eu vou colocar também, na verdade, esse aqui em cima, para manter uma lógica só, tá? De que a gente vai definir primeiramente os agentes e depois as tasks, tá? Qual vai ser o primeiro agente? O primeiro será o agente pesquisador. Vou colocar aqui uma vírgula e depois o agente escritor. Qual é a ordem das tasks? Serão primeiramente a task pesquisa e depois a task resumo. Qual vai ser a ordem, qual é o processo? Tá? Geralmente, só explicando, por default é algo que já está determinado, mesmo que ninguém fale nada, vai ser um processo sequencial. Tá? Então, como ele está falando ali, process sequential. Por que eu defino novamente como sequential? Dependendo de como você construir projetos mais avançados, os agentes eles aprendem a forma que eles estão fazendo. Então ele faz a primeira vez, na segunda, terceira, conforme ele for fazendo, ele vai meio que gravando como ele está fazendo. E pode acontecer, dependendo de como você construir, né, se você coloca primeiro hierárquico, qualquer com gerente ou sem gerente, que mesmo que você não especifique, ele vai sempre fazer um processo ali de... Mesmo que você coloque que o primeiro agente é o A e depois o B, ele, às vezes, dependendo do aprendizado, ele coloca primeiro o B e depois o A. Então, para garantir que sempre seja no processo que a gente determinar, que no caso aqui é sequential, nós vamos colocar aqui process.sequential, tá? Para garantir que ele vai utilizar o processo, que ele vai fazer o processo numa ordem sequencial. E agora, feito isso, definimos já a nossa crew, vamos escrever aqui crew.kickoff e colocar esse sinal, tá? Então, só vou fechar aqui. Esse é o nosso primeiro projeto de agentes, tá? Definimos 2 agentes que vão se comunicar, vocês vão ver a conversa deles. Uma coisa interessante que eu posso fazer aqui é escrever verbose igual 2, tá? Então, aqui eu estou definindo que ele também, tá? Ao invés de true, aqui é 2, estou definindo que ele especifique e demonstre tudo o que está acontecendo. Vocês vão ver que interessante que é eles conversando entre si. Então, se tudo tiver sido feito da forma correta, nós vamos ver eles trabalhando de forma bonitinha aqui no terminal. Então, vou abrir aqui o terminal para ficar não tanto, tá aqui, para a gente ver eles aqui. E, um outro detalhe que eu acabei esquecendo, às vezes, porque devido ao fato do nosso projeto estar em português e por os agentes GPT e também a crew, enfim, terem sido escritas em inglês, às vezes eles podem salvar, às vezes eles podem não reconhecer, por exemplo, se cedilha ou acentos, tá? Então pode crashar, que é um termo que a gente usa em programação, que ele vai corromper a resposta, tá? Vai ser um negócio meio estranho ali de você ver. Para isso não acontecer, nós vamos especificar que eles utilizem a codificação que o brasileiro usa, tá? Que o Brasil usa, que é o TF8. E como que a gente garante que ele vai ser executado da forma correta? Vou já deixar salvo aqui para outras execuções. Geralmente eu deixo esse comando salvo para que eu ganhe tempo, tá? Então, como seria aqui, qual é o comando de ativação? Seria Python -x ou -x, né? E vou escrever aqui o TF8 e agora o nome do arquivo que é o main.py, tá? Então, por que está como comentário? Porque se eu tirar o comentário, ele não vai entender esse comando, porque isso aqui não é para estar aqui, tá? Não faz parte do código. Então agora ele está como comentário, ele só entende que é um texto qualquer que não é para levar em consideração. E eu faço ele aqui porque toda vez que eu quiser, caso tenha algum erro e eu quiser testar modificações, para não ter que ficar digitando isso. Então, deixa aqui salvo como comentário, copio e aí joga para cá. E agora sim nós vamos dar um Enter e ver eles trabalhando. Vamos torcer para dar tudo certo e a gente vê o resultado final. Então aqui os nossos agentes começaram a trabalhar. Então ele está falando ali, ó. Já começou a pesquisar na internet. Então ele já puxou aí as notícias, tá? Vamos ver se ele vai selecionar 3. Às vezes ele pega mais porque ele é teimoso. Mas vamos ver se ele está pesquisando aqui, ó, G1, exame, Veja. Então ele está até uns sites meio, sei lá.
Se você quisesse, poderia colocar somente fontes confiáveis ou as mais relevantes, parará. Então, olha aqui, vamos ver o que ele fala aqui, ó. Os resultados Easy Links fornecem vários links para notícias. No entanto, não especificam quais notícias são mais relevantes e impactantes. Portanto, eu deveria visitar cada um dos links para obter mais detalhes. Interessante. Como eu não tenho capacidade, eu vou delegar para o escritor. O escritor, sim. Então, ó, o que ele está falando aqui? Ideal seria a gente conseguir colocar um scrape para ele conseguir raspar as notícias, tá? Para ele conseguir entender o que ele precisa, porque ele só consegue pesquisar, mas ele não consegue ler o conteúdo, tá? Então, é isso que ele está falando. O que ele falou? Ó, como eu não consigo fazer, ele vai delegar para o escritor, que ele sim tem as ferramentas necessárias de web scrape, de acessar, enfim, tá? Então, ele vai delegar para o escritor. O escritor começou usando ali as ferramentas que ele tem, vamos ver o que ele vai fazer, ele está raspando. Prefiro os links fornecidos e ler o conteúdo de cada um. Vou começar primeiro com o link. Então, como eu falei, mais relevante, ele vai ler para ver se ele entende o que está escrito, tá? Para ver se ele concorda que é mais relevante, parará. Então, ó, ele conseguiu os links gerados pelo... Na verdade, acabou que foi realmente o que eu queria que eles fizessem. Ele pegou o link gerado pelo pesquisa, tá? Mas o ideal seria que ele fizesse uma validação preliminar. Então, ele pegou os links, mandou para o agente resumo e aqui ele está vasculhando as notícias. Às vezes, pode acontecer dele crashar no sentido de... Como ele está raspando vários sites, ele pode atingir o limite de tokens por requisição, que é 8.000, tá? Desenvolvendo tokens, se você não sabe o que é tokens, enfim, mas é uma quantidade que a OpenAI usa de cobrança. Então, cada requisição dentro aqui, eu não lembro de exatamente quantas palavras equivalem a um token, mas é meio que uma relação de palavras e ele atribui pontos a determinadas quantidades de palavras e o máximo por requisição que a gente faz aqui são 8.000, tá? Mas isso eu explico também no Mastermind IA mais detalhes, o que é isso, o que são tokens de contexto, de requisições, de chamada, de resposta, enfim, tudo isso eu falo no Mastermind IA. Então vamos ver se eles vão conseguir executar com... ele alcançou os... Aqui, tá vendo? Ele alcançou os 8.192 tokens, significa que ele não consegue mais. Então, o que nós podemos fazer aqui? Eu vou dar um Ctrl C para ele paralisar a execução, tá? E nós vamos melhorar um pouco esse código aqui para que ele não gaste todos esses tokens. Então, como nós vamos fazer isso? Vamos ver aqui. O que dá problema é o scrape, tá? O scrape, como ele raspa todas as informações do site, acaba, entre aspas, sobrecarregando ali, porque é muito texto, dependendo da notícia. Então, deixa eu ver aqui como nós vamos utilizar. Acho que eu posso... Deixa eu ver se eu consigo utilizar aqui a Web Site Search Tool. Vamos ver. Vamos ver o que temos aqui de Scrape Element. Não, vamos utilizar a Web Site Search para ver se ela consegue garantir que o nosso agente consiga ler, tá? 3 principais mais recentes notícias. Então, coloquei aqui. Eu vou Web Search, eu quero colocar agora... vou colocar aqui Web Rage. Vamos ver se isso vai ser o suficiente. E vou especificar aqui a Web Site Search Tool. Vamos colocar essa aqui e vamos adicionar essa ferramenta no nosso grande pesquisador. Vou fazer agora aqui, vou adicionar também na task e vou adicionar na nossa, na verdade não precisa, tá? Somente no pesquisa e beleza. Só que eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou fazer uma outra melhoria. Eu vou adicionar o allow delegation e vou escrever false,
Na verdade aqui é com 2 L's. O que eu estou dizendo aqui? Que eu quero que ele não consiga delegar a função caso ele não consiga. Então, se ele não conseguir, ele vai crashar já e vai falar, ó, não consegui fazer porque eu não tenho as ferramentas necessárias. Isso garante com que a gente economize requisições, tá? Então, vou colocar aqui também para que ele, caso ele não consiga, também executar. Aliás, aqui não precisa, já está no agente. Então, eu ia colocar nesse aqui também, que é o agente escritor. Então, cada um vai fazer a sua própria tarefa. Se não conseguir, vai levantar a mão e falar, ó, não consigo. Então, agora, vamos lá, vamos novamente, vou apagar aqui. Vou abrir novamente o terminal, Ctrl aspas única, e vou colocar nosso comando de início. Vamos ver se resolveu o problema. Caso contrário, a gente pensa numa outra alternativa. Então, pesquisar na internet sobre as 3 mais recentes. Vou procurar notícias. Vou utilizar a ferramenta de busca na internet para encontrar. Então, tarará, recentes. Ok. Agora eu preciso pesquisar cada um desses sites e encontrar notícias mais recentes impactantes. Vamos ver se ele vai conseguir. Bom, então agora ele conseguiu, tá? Ele, só vou voltar aqui para a gente ler. Então aqui, ó, as 3 notícias mais recentes impactantes são, então ele conseguiu aqui, ó, nesses 3 sites, que na verdade é o mesmo, que ele pegou as 3 matérias. Então ele pegou a IA transformando a indústria do esporte, a IA ajudando em crises climáticas e também o Create Synthetic, criações de voz sintéticas, né, deepfake. Então vamos ver aí qual que a nosso outro agente vai escolher e vai fazer um resumo para nós. Então agora o que ele está fazendo? Ele está acessando os 3 links, está raspando e ele já finalizou, tá? Ele fez aqui, ó, ele acabou sendo muito resumiu demais, talvez, né? Vamos ver se ele conseguiu salvar. Ele salvou em resumo, olha lá que legal, ele salvou, mas eu posso dizer para ele criar mais texto, né? Então vamos lá. O que ele salvou em resumo? A inteligência artificial está sendo utilizada para criar vozes sintéticas deepfake que são surpreendentemente convincentes. Isso tem levado preocupações sobre o potencial de mau uso, com especialistas alertando que a tecnologia poderia ser usada para fins maliciosos. Então, ele criou um resumo bem, resumiu, né, obviamente, porque é isso que a fala, é isso que a reportagem fala. Porém, a gente poderia dizer aqui, que se você quisesse implementar mais, crie um resumo com 4 parágrafos discorrendo sobre os principais pontos sobre aquela notícia. Você pode, né, conforme você vai vendo os resultados, você vai melhorando a sua construção dos agentes. Não existe um prompt perfeito, né, que a gente fala. Porque se você usa o ChatGPT, você deve ter percebido talvez, que isso aqui são os prompts que a gente coloca para ele. Então, você vai aperfeiçoando aqui, por exemplo, apenas uma notícia, eles deram um resumo, você pode colocar aqui do conteúdo. Aí você especifica ainda o resumo. Acabei clicando sem querer num comando aqui, deixa eu ver onde que eu estava. O resumo deve ter pelo menos 4 parágrafos apontando os principais pontos da reportagem. Certo? Então, você vai melhorando esses prompts para chegar no resultado que você mais quer. A partir daqui, você poderia utilizar isso como uma legenda para um post no Instagram, utilizar um outro agente para criar uma arte usando DALL-E ou até Midjourney, enfim, o que você quiser. Você pode criar uma campanha no Facebook, você pode usar isso para fazer tudo que você quiser. Você pode fazer os agentes para treinar os agentes para realizarem processos em escritório de contabilidade, de advocacia, por exemplo. Leia este contrato e identifique cláusulas que ferem, que são inconstitucionais, tá? Por exemplo, cláusulas que já partem errada, que são invalidadas logo de cara.
analise os contratos, identifique quais são os principais pontos que podem prejudicar o lado do seu contrato, do seu cliente, enfim. Depois disso, eu crio um resumo, envie para o meu e-mail, envie por WhatsApp. Você pode criar tudo isso dentro dos agentes. Na verdade, você pode fazer tudo que você imaginar. Tudo que você literalmente conseguir imaginar, você pode fazer dentro dos agentes, obviamente, focando aí no ambiente de trabalho, né, de performance, de tarefas, enfim. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula introdutória, tá? Daqui você consegue expandir para vários outros contextos, outras aplicações, tá? Eu tenho vários projetos que eu poderia até mostrar para vocês aqui, só para vocês terem um gostinho. Aqui, Open Folder, eu tenho o agente, deixa eu ver um interessante aqui. Tem o Jarvis, tá? Eu posso até ligar o Jarvis para vocês verem que legal que é. Vamos ver aqui, eu não lembro, acho que, não sei se é o Jarvis 2.0 que eu usei. Deixa eu ver aqui se é o 2.0. Não lembro se é esse. Pode salvar. Então ele perguntou se pode salvar as informações que estavam ali. Não sei se é esse aqui, acho que é. Então, vamos ativar ele, só para vocês verem, só para mandar um bom dia para vocês aí, finalizar. Então vamos lá, vamos abrir aqui o terminal. Só para vocês entenderem, esse aqui no caso, esse Jarvis, ele consegue se comunicar com uns outros agentes que eu coloquei num servidor online, tá? Então eles estão sempre ativos lá, esperando serem ativados. E o Jarvis, ele consegue ativar esses agentes, tá? Então é muito top esse projeto aqui. Vou colocar aqui um Enter e ele vai aparecer ouvindo. Aqui foi a execução anterior. E o que eu fiz, né? Tá pedindo permissão para acessar o meu microfone. Vou colocar OK. E agora ele está ouvindo, tá? Ele só ativa se eu disser o nome dele, tá? Então eu posso falar aqui que ele vai ignorar. Mas se eu disser a palavra-chave, que é o nome dele, ele vai entender o comando. Então eu vou dar um comando aqui e vou pedir para ele encerrar o nosso vídeo, tá? Então é bem legal. Jarvis. Senhor. Você pode dar uma mensagem de final de vídeo para a galera que eu estou gravando aqui, dizer tchau pessoal, tal, não sei o quê? Claro, Bruno. Aqui vai uma sugestão para a mensagem de final de vídeo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Comentem aí embaixo o que acharam e qualquer sugestão de temas para os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e pelo apoio de sempre. Até a próxima, pessoal. Tchau. Espero que ajude. Se precisar de mais alguma coisa, estou aqui. Então é isso, ele mandou mensagem para vocês aí e eu vou agradecer porque ele foi realmente muito eficiente. Jarvis. Senhor. Obrigado, isso é tudo. De nada, Bruno. Fico feliz em ajudar. Qualquer coisa que você precisar, é só chamar. Boa gravação e sucesso com o vídeo. Até mais. Então é muito top, porque ele lembra tudo que eu falei para ele. Se eu perguntar o que eu te mandei antes, na pergunta anterior, na resposta anterior, ele lembra e consegue me dizer. Então ele é realmente o Jarvis. Senhor. Olha lá. Nada, desculpa, eu falei sem querer. Sem problemas, Bruno. Acontece. Se precisar de mais alguma ajuda ou tiver outra pergunta, fique à vontade para me chamar. Estou aqui para ajudar. Boa gravação. Ah, como eu amo esse cara, velho. Enfim, muito top. Então, espero que você tenha gostado. Se quiser se tornar o Homem de Ferro, construir o seu Jarvis e conseguir criar todo... E eu falei de novo, mas eu acho que talvez ele não tenha ouvido. Mas, enfim. Então, se você quiser aprender tudo isso e muito mais, criar os seus agentes e taranã, e tudo que envolve esse universo incrível de inteligências artificiais, como Jarvis. Senhor. Nada, desculpa novamente. Um abraço. Exatamente. Estou aqui para te ajudar em todos os seus projetos, assim como Jarvis ajuda Tony Stark. Se tiver qualquer dúvida ou precisar de suporte, pode contar comigo. Vamos fazer grandes coisas juntos. Tem algo específico em que eu possa te ajudar agora?
Então ele tá ouvindo tudo que eu tô falando, é muito bom, tá ficando até melhor do que eu imaginei, tá aqui, tá começando a ter inteligência além, enfim. Mas então, se você quiser aprender a fazer isso, que eu não vou dizer o nome, e também outros projetos, se inscreva no Mastermind IA e venha aí a entrar para esse universo maravilhoso da inteligência artificial. Estou à disposição, espero que tenham gostado, um abraço e até a próxima.